Durante um bom tempo, a pergunta que eu mais escutei e respondi foi como eu, um estudante de psicologia, atuava como assessor de imprensa no órgão público e como editor-chefe num jornal diário numa cidade de médio porte, de 200 mil habitantes. Mesmo as duas ciências estarem classificadas em áreas dos saberes diferentes, a saber, o jornalismo na área de comunicação social, na área humanas, e a psicologia na área de saúde biológica, de alguma maneira a prática dessas duas profissões, dessas duas ciências, se enquadrava muito no meu dia a dia. Coincidentemente, anos depois, o Conselho Estadual de Psicologia veio com uma proposta de psicologia a todo tempo, em todo lugar, de como praticar essa psicologia nos mais diversos setores de atuação, inclusive. Como se fosse hoje, nos primeiros dias da minha faculdade, eu buscando teorias e buscando bibliografias, me deparei já com um livro muito conhecido na época e até hoje, Inteligência Emocional, do PhD Dr. Daniel Goleman. E aquele livro começou a me encantar muito, porém quando eu fui estudar a biografia do autor, descobri que na verdade, além de PhD em psicologia, ele era colunista do New York Times. Isso me veio uma pergunta: como um doutor, um pós-doutor, né, passou tanto tempo, 10 anos, escrevendo numa coluna jornalística? Essa pergunta ainda me salta aos olhos, mesmo uma década depois, quando me deparo na pergunta o quanto dessas ciências, psicologia e jornalismo, são realmente diferentes. Alguns teóricos vão dizer que o jornalismo é um fio que liga as pessoas ao mundo. Vamos falar um pouco de história. O primeiro jornal data-se a milênios antes de Cristo, que o imperador talhou em pedra as notícias do reino numa praça pública, nos levando a crer uma realidade que o jornalismo sempre enfrentou: a sua ligação com a política ou com as pressões mercadológicas. Essas questões já nos levam diretamente aos paradigmas das duas profissões. Uma curiosidade: as duas profissões foram classificadas, foram regulamentadas no Brasil na mesma década, na década de 60. O jornalismo tem o seu primeiro paradigma na objetividade, enquanto a psicologia se esbarra e se apoia na subjetividade humana. Para o jornalismo importa a realidade pura, nua e crua, enquanto que para a psicologia o mais importante é a leitura que o indivíduo faz daquela situação. Além do paradigma da subjetividade e da objetividade, nós encontramos um segundo paradigma, que é o paradigma da neutralidade e imparcialidade. Tanto para a psicologia quanto para o jornalismo, a neutralidade e a imparcialidade são inegociáveis. Porém, na prática e no decorrer dos anos, temos entendido, e as duas profissões têm se mostrado, embora preguem muito esses dois conceitos, a imparcialidade estrita e a neutralidade absoluta é um desafio para os dois profissionais. O paradigma da imparcialidade e neutralidade nos coloca diante de um novo paradigma. Paradigma esse que é a veracidade e a precisão. Enquanto que para o jornalismo é de extrema importância a precisão e a veracidade dos fatos, a psicologia se atém o quanto aquele fato é verossímil para o próprio indivíduo. Uma outra questão a ser levantada, e aqui estamos chamando de paradigmas, é a questão da confidencialidade. Esse valor, digamos assim, está intimamente relacionado às duas profissões. O profissional jornalista está resguardado, inclusive legalmente, de preservar a sua fonte, enquanto que o profissional psicólogo raramente quebra o seu sigilo profissional e o paciente está resguardado, inclusive legalmente, de ter suas informações guardadas. Temos ainda a ser levantado uma outra questão, um outro paradigma, que é a questão do quarto poder, que é quando a pessoa, o profissional, se usufrui
daquele cargo, daquela posição que ela ocupa, para exercer tráfico de influência. Temos ainda uma última questão, o paradigma a ser levantado, que é a questão da autopromoção. Quando o profissional psicólogo ou o profissional jornalista utiliza da sua posição ou da sua profissão para se autopromover. Em questão de estabelecer relações, nós observamos no jornalismo sempre uma proximidade às novas tecnologias. Historicamente, desde lá daquele jornal entalhado na pedra, no meio de uma praça, o jornalismo foi se renovando a cada tecnologia que aparecia. Em 1500, com a máquina de Gutenberg, o jornalismo se tornou mídia e as notícias eram muito mais propagadas. Mais tarde, com o aparecimento do cinema, da rádio, da televisão e agora com o advento da internet, o jornalismo sempre esteve comprometido e engajado com as novas tecnologias, tanto para promover a sua própria atuação e alcançar um público cada vez maior. O mesmo já não posso dizer da psicologia, que algumas vezes se encontra ainda arraigada em algumas práticas ortodoxas. Para um minuto para pensar como seria se Freud fosse vivo hoje. Freud escrevia muitas cartas. Essas cartas hoje seriam e-mails. Como seria a caixa de entrada do e-mail do Freud? Eu gosto de pensar num Freud que dava tantas entrevistas para jornais, em quantos canais ele estaria presente hoje. Gosto de pensar num Freud que utilizaria as tecnologias como forma de popularizar a sua teoria e como isso contribuiria para a popularização do seu conhecimento e para que as pessoas possam ter acesso àquilo que a psicologia tem a dizer para a construção da própria sociedade. Gosto de imaginar como seria o site, o blog do Freud, quantos seguidores no Twitter, o seu perfil do Facebook. Ainda hoje no Google, seu nome é um dos mais buscados. Como seria hoje? Por outro lado, a psicologia também tem algo a contribuir para o jornalismo. A psicologia sempre se ateve em ter a sua posição e a sua imparcialidade, a sua posição neutra, enquanto o jornalismo sempre esteve atrelado às posições políticas ou às pressões mercadológicas. Então, se eu fosse dizer hoje, ou fazer alguma comparação entre a psicologia e o jornalismo, são duas ciências, duas profissões diferentes e que se encontram sim em algumas práticas e comutam sim de alguns valores em comum, mas também têm as suas divergências e possuem as suas práticas diferentes e posições diferentes em vários momentos, inclusive na história. E é com ela que nós podemos aprender todos os dias para não praticarmos os mesmos erros no futuro e não cairmos nas mesmas práticas do passado.